Olá, que Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar hoje sobre a mensagem O Sinal e a mensagem O Desespero. Mombrana, ele disse que depois dos 7 selos, que foi uma mensagem comissionada diretamente por Deus a ele, a mensagem mais importante do seu ministério e que selou todas as outras foi a mensagem O Sinal. Ele pregou a mensagem O Sinal na parte da manhã, em seu tabernáculo, e à noite ele pregou Desespero. E antes da mensagem, antes dele entrar no seu tema, no culto da noite, ele fala um pouco a respeito da mensagem que ele tinha pregado naquela manhã, que era a mensagem O Sinal. Essa mensagem O Sinal, ela fala da vida de Jesus Cristo em carne humana, através do ministério dele e, por conseguinte, através da igreja, porque a igreja é a continuação do ministério que estava sobre Mombrana. Era um homem ungido, hoje é um povo ungido. E ele toma como referência principal a escritura de Hebreus 11, verso 40. Nós temos em Hebreus 11 o que a gente chama de a galeria dos heróis da fé. E Hebreus 11 fala do grande poder da fé. Nós nos movemos através da fé, nós somos fortificados pela fé, nós somos justificados pela fé, nós somos batizados com o Espírito Santo pela fé. E a fé é a revelação. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ela é a revelação da palavra de Deus. Fé é a prova das coisas que se não veem. Tudo aquilo que a gente pode provar cientificamente, pode provar através dos 5 sentidos de nosso corpo, visão, audição e assim por diante, tudo isso são coisas que não podem nos aperfeiçoar. O que nos aperfeiçoa está no mundo espiritual, naquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, mas seriam reveladas pelo Espírito, sob esta pedra, que é a revelação de Jesus Cristo, ou seja, Deus revelando-se para o crente através da palavra manifestada, porque a única maneira de trazer a semente eleita à vida é através da palavra manifestada, ou quando a Escritura está cumprida, de acordo com Romanos 8, no caso. A Bíblia fala que a terra inteira estava aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Bom, esses filhos só podem ser manifestos através da luz. A Bíblia fala, andemos na luz como ele na luz está. Andar na luz significa viver da palavra feita carne. Quando a Escritura se cumpre e você pode viver nesse dia e ter seus olhos abertos e através da fé ver o cumprimento dessa Escritura, você está andando na luz. Por isso ele prega a mensagem Shalom. E ele diz, a luz desse dia chegou. Aí tem também a Escritura em Zacarias que fala que haveria luz no entardecer. Então, andar na luz é andar de acordo com a mensagem revelada para o dia que nós estamos vivendo. Se você não tomar cuidado, você viverá apenas daquilo que está na letra, e a letra mata, porque um pedaço do mistério está no papel e outro pedaço estava na vida do irmão Brana. Ele era a manifestação de Malaquias 4, Apocalipse 17, Lucas 17 30, ele era o nosso Josué para esta hora, porque quando Josué esteve do outro lado, esteve lá na terra da promessa, e ele trouxe os frutos, trouxe a evidência, ele então pôde provar para o povo que o que Moisés tinha dito e o que Deus tinha dito através de Moisés era verdade. E ali estava Caleb. Caleb representa a igreja que permanece fiel com Josué. Então, por isso, nosso Mombrana, nosso profeta, pregou a mensagem, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Por que ele tomou essa promessa? Porque ele tinha ido lá, além da cortina do templo, e voltou com as provas, voltou com as evidências de que a terra é real, de que de fato há uma dimensão celestial, há corpos celestiais, pessoas reais, como eu e você. Ele pôde tocar, ele pôde ser abraçado, ele sentiu, ele tinha os sentidos. E a terra realmente existe, ela de fato mana leite e mel, é um lugar glorioso, como disse Paulo, um lugar de glória, né? Ele não pôde falar,
a ele lhe foi proibido, tudo que ele disse, olha, eu sei que depois da minha partida eu tenho uma casa feita pelas mãos de Deus no céu. Foi tudo que ele disse. Ele apenas falou que ele conhecia um homem que esteve num lugar tremendo, fantástico, ele esteve lá no terceiro céu, viu e ouviu coisas maravilhosas. Veja, ele não sabia se esse homem tinha sido transladado, se tinha sido uma visão, e a esse homem não tinha sido permitido falar dessas coisas gloriosas. Todos nós sabemos que esse homem era ele. Ele foi o homem que Deus levou nesse terceiro céu. Agora, mas o nosso profeta, irmão Brando, esteve nesse lugar. E ele viu lá o seu povo, ele viu aquela mulher que tinha 80 anos e que foi batizada pelo ministério dele, mas lá naquele lugar ela estava como uma jovem de 18 anos. Ele também encontrou lá a sua esposa, também uma jovem de 18 anos, encontrou lá Sharon, uma jovem de 18 anos. Ele viu a si mesmo num corpo totalmente modificado, com cabelos, um jovem outra vez. Sim? Então ele toma todas essas escrituras para pregar a mensagem, o sinal. O sinal não é apenas fazer uma limpeza dentro de casa, tirar a televisão, tirar a saia curta, tirar todas essas coisas que a gente tem pregado e que a gente sabe que deve haver uma limpeza para tirar todo o fermento, todo o pecado e fazer festa com os asmos da sinceridade. Toda doutrina, toda hipocrisia, toda coisa errada e viver de fé na palavra. Então, em Hebreus 11, verso 40, está escrito, melhor, verso 39 e 40 fala assim, e todos estes, citando os heróis da galeria da fé, citando Abraão e os demais, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Quer dizer, não chegaram à perfeição, não chegaram a Sião celestial, morreram procurando a cidade. Agora veja, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então o X, o ponto principal, a mola mestra, é que se a vida de Cristo não pudesse ser aplicada na igreja, aqui no tempo do fim, nós somos o povo, nós somos o remanescente, nós somos as primícias, nós somos a era da noiva, a era da pedra angular. Se a vida de Cristo, o sinal, se Jesus não pudesse viver em carne humana, na nossa carne humana, o sacrifício no Calvário ficaria inválido. Lembre-se, o sinal no tempo de Moisés só era válido primeiro, se fosse aplicado em fé, se fosse exposto e o crente deveria estar identificado com o sinal. Por isso nós devemos nos comportar com reverência, com humildade, pois essa vida está no nosso meio, está habitando em nossos corpos mortais. Ao tomar a ceia, nós temos que discernir o corpo de Cristo, que é você. Você tem que ver o que você era antes de ter o sinal aplicado e o que você é depois que o sinal foi aplicado. Então, a perfeição vem agora, quando a vida, Cristo, o Espírito Santo, porque não é a segunda pessoa, é o próprio Deus. As pessoas quando falam a respeito de Cristo, na mente delas, elas fazem uma separação, que Jesus é um e que Cristo é outro, que o Espírito Santo é outro. E aí elas perdem o trem, perdem o trilho e já se desorientam todos, como fez a Virginésia. O que fez a Virginésia desviar-se foi que ela pensou que o esposo era um e que o Espírito Santo era outro. E ela saía atrás do Espírito Santo, sendo que ali estava o esposo, a cabeça, Cristo. Pode ler Mateus 25. A Virginésia não consegue ver a manifestação da palavra em carne humana. Jesus diz para ela, vocês não sabem o dia e a hora em que o Filho do Homem há de se manifestar. Foi o ponto que os levou para a grande tribulação por não discernir o corpo, não tiver a capacidade de ver a palavra manifestada. Então o profeta, nessa mensagem, desespero, ele fala algo muito tremendo a partir do parágrafo 12. Veja, às vezes temos dado lugar, por exemplo, para os luteranos o receber a palavra, era aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Salvador pessoal. Os metodistas consideraram que quando alguém se alegrava o suficiente até o ponto de gritar, então já o tinha. Os pentecostais dizem que ao falar alguém em línguas já o tem. Porém encontramos que todos estavam errados. Só um profeta para fazer uma declaração como essa. Sim, é o Espírito Santo, sua vida,
obrando por meio da nossa vida. E é igual para o rico, para o pobre ou para qualquer que o receba. Recorde, quando você vai à companhia de trem de ferro e compra sua passagem, isso tem um preço. Digamos que custa 50 centavos ao viajar no trem daqui a Charleston, Indiana. Ele está fazendo um exemplo. Agora, a companhia tem uma ficha que dá a você ao comprar sua passagem. Agora, digamos que alguém vai e compra sua passagem por 50 centavos. Ele lhe dá uma ficha, digamos que seja o ticket, né, o bilhete, que lhe dá o direito de subir a esse trem e viajar onde quer que o trem vá. Essa é a ficha, o ticket, né? O check-in já está pronto, cantamos, nós já temos o checklist feito, temos a passagem. No caso dos israelitas, o sangue era o sinal que tinha que ser literalmente aplicado, porque a química era tudo que tinham. Pois era sangue de animal, de cordeiro. Então a vida que estava no sangue saía ao derramar-se o sangue. E essa vida não podia regressar sobre o crente, porque era vida animal. Porém, isto apontava, veja, de boa consciência, que vinha um sacrifício perfeito. E para que fosse perfeito, veja que ponto maravilhoso, o juiz, o Deus de todo o céu, chegou a ser esse sacrifício. Ele só foi juiz, advogado e jurado. E ele chegou a ser o sacrifício. E quando sua vida saiu, o qual era Deus, na cruz Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Se o Espírito Santo, Deus mesmo, não sai de Jesus, Jesus não morreria, porque ali estava a vida eterna. Agora veja, então aqui vemos a palavra onde diz que lhes darei vida eterna. No grego, veja, a palavra zoe significa a própria vida de Deus. Então lhes darei, veja, minha própria vida. Veja, foi por isso que João chorou. Ele viu os crentes de todas as eras da sepultura. E ele viu que se o sinal não fosse aplicado, se a vida não fosse aplicada literalmente na igreja de nosso Senhor Jesus, os que tinham morrido em Cristo jamais poderiam ser aperfeiçoados, não poderiam ser ressuscitados, não poderiam sair da sepultura. Essa é a grande verdade. Oh, que Deus possa ajudá-lo a enxergar isso. Veja, o sacrifício feito no Calvário não teria efeito. Se o sacerdote, que é Cristo, veja, num tipo perfeito, não entrasse atrás do véu e colocasse o sangue sobre o propiciatório, a morte do cordeiro lá fora não seria válida e a nação inteira estaria condenada. Mas ao aplicar o sangue atrás do véu, então Deus descia ali, Zoe, Cristo, o Espírito Santo, o próprio Deus, veja, descia ali, via o sangue e se acalmava. Tudo isso era uma profecia. Então Cristo, nosso sumo sacerdote, você agora, em Cristo, através do Espírito Santo, entra atrás desse véu, este véu de peles humanas agora, onde o sangue está aplicado, a vida, Zoe, lembre-se, falamos em perfeição em cultos passados, e a Bíblia fala que os crentes que morreram não seriam aperfeiçoados sem nós. Por quê? Porque a igreja estava aguardando que a vida literal de Jesus Cristo fosse aplicada em carne humana. Deus e Cristo são o mesmo. Então a vida que estava em Cristo é o Espírito Santo. Não uma terceira pessoa, mas a mesma pessoa na forma do Espírito Santo, que vem sobre você como um sinal de que sua vida e sua passagem estão pagas. Você tem sido aceito. Até que chegue o sinal a você, não lhe é permitido viajar por este trem. Até que obtenha sua ficha, a você não é permitido viajar. A você não é permitido nem entrar até que possa mostrar seu sinal. Essa ficha ou sinal é sua passagem. E agora nisso se mostra que o sangue tem sido derramado e logo aplicado a você. Isto é o que o preço tem sido pago. Isso tem sido aplicado e você tem o sinal, mostrando que o sangue tem sido aplicado e você é aceito. Oh, que coisa! Amém? Agora, essa é a palavra, essa é a mensagem do Mombrana. Veja, o sinal, Jesus Cristo, o Espírito Santo, está entre nós. Devemos reverenciá-lo, não podemos humilhar-nos suficientemente. Tirando os sapatos ou ajoelhando-se não seria suficiente, mas sim uma vida produzindo o fruto do Espírito Santo. Bem, que Deus te abençoe, compartilhe essa mensagem com quem você ame, deixe o seu gostei ou não gostei, inscreva-se e até a próxima, se Deus quiser. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.